Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, famílias reunidas neste momento, que Deus abençoe a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós agradecemos a participação dos nossos irmãos e também agradecemos aos nossos amigos e outras pessoas que têm participado conosco. Nós agradecemos a essas pessoas que têm acompanhado a nossa live para a nossa edificação, para a glorificação do nome do nosso Deus. Irmãos, nós, antes de iniciarmos a leitura para a nossa devocional, a nossa reflexão desta noite, nós vamos orar. Vamos falar com Deus inicialmente. Senhor, louvamos o Teu nome, Te bendizemos, Te agradecemos, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Louvamos o Teu nome, Te bendizemos, porque Tu és um Deus amoroso e bom, um Deus glorioso, um Deus imutável, um Deus imensurável, um Deus todo-poderoso e que cuida de nós. Ó Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua grandeza, pela Tua soberania e pela Tua providência, através da qual todas as coisas acontecem e elas promovem a orientação, o bem, Senhor, de todos os Teus filhos, para o cumprimento da Tua vontade. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, aqueles que estão ao alcance desta live nesse momento, aos nossos amigos e familiares. Louvamos o Teu nome e pedimos, ó Deus, que Tu nos orientes através da Tua palavra, nos edifique através dela, porque ela é a nossa regra de fé e prática, e é ela que alimenta, Senhor, a nossa alma. Nós oramos, muito agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós hoje vamos ler um texto também sobejamente conhecido dos irmãos, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 27, e que fala sobre a paz de Cristo. Nós vamos ler então esse texto. Os irmãos que desejarem acompanhar a leitura e também ler em suas casas, poderão fazê-lo, acompanhando a nossa leitura também. O texto nos diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Portanto, esse é o texto para nossa reflexão, para essa devocional desse dia. Nós louvamos a Deus pela Sua palavra e agradecemos a Deus pela orientação que Ele há de nos trazer. Irmãos, nós, em tempos de pandemia, não podemos negar que muitas vezes a nossa vida é estremecida, nós somos conturbados, nós ficamos atemorizados, como já temos tido oportunidade de falar e observar tantos servos de Deus no passado que também tiveram medo diante de situações que trouxeram dificuldades, diante de calamidades, diante de intercorrências que envolveram as suas vidas. Como nós já vimos, como foi o caso de Josafá,
no enfrentamento ou na possibilidade da invasão pelos moabitas e amonitas, como no caso de Pedro, quando caminhava na direção de Jesus, e no momento em que ele olhou para o furor das ondas, para aquele vendaval, ele afundou e ele clamou pelo nome de Jesus, teve medo, clamou pelo nome de Jesus e foi socorrido pelo Senhor. Outros servos de Deus, durante o desenvolvimento da história bíblica, também têm tido medo, como o próprio Elias, que fugiu para uma caverna atemorizado por causa de Jezabel. Nós, é certo que também ficamos tantas vezes atemorizados, somos impactados com esta questão que assola o Brasil e o mundo, e a palavra de Deus, nesse momento, ela nos traz um consolo, nos traz um conforto, que é a paz de Cristo. E a paz de Cristo tem algumas características que nós vamos ver nesse texto e em outros textos correlatos. Ela nos traz algumas questões que nós vamos observar. A primeira característica da paz de Cristo é que ela é uma dádiva. E o texto diz assim: deixo-vos a paz. Ou seja, não é uma paz comprada, não é uma paz negociada através da imposição de condições que possam permitir que essa paz aconteça, mas ela é uma dádiva. E o que é importante notar nesta dádiva é, além da paz que já é maravilhosa, é a pessoa do doador. Quem é o doador dessa paz? É Cristo. Cristo é o doador dessa paz. Por isso, o texto diz: deixo-vos a paz. Essa é uma paz cujo doador é Cristo e é uma paz que deve ser internalizada, deve tranquilizar o nosso coração nesses momentos de pandemia, nesses momentos de calamidade, tanto no Brasil quanto no mundo. É a paz de Cristo que deve orientar-nos, deve tranquilizar-nos, mesmo reconhecendo que na nossa fragilidade, na nossa impotência, tantas vezes nós fraquejamos, o que é absolutamente normal por causa das nossas inclinações humanas, por causa da nossa debilidade, por causa das nossas limitações. Mas há uma segunda característica nesta paz. O texto vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A minha paz vos dou. E a segunda característica dessa paz, que é a paz de Cristo, é que ela é exclusiva. A paz de Cristo é exclusiva. Ou seja, ela não é dividida com ninguém. Essa paz não é oriunda de nenhum outro lugar. Essa paz não tem origem em nenhum outro, mas ela é originada na pessoa de Cristo. Ela é exclusiva, ela é absoluta. Não há possibilidade de nós encontrarmos essa paz em nenhum outro lugar, porque ela é exclusiva. Nós temos no mundo outros tipos de paz. A paz entre as nações, feita através de documentos, através de parcerias, através de contratos, mas não é dessa paz que o texto está falando. Está falando de uma paz que transcende a paz humana, e ela é exclusiva.
porque não pode ser achada em nenhum outro lugar. Portanto, a paz de Cristo, ela é uma dádiva e ela é exclusiva. Uma outra característica desta paz é que ela é incomparável, diz o texto. Não vou-la dou como a dá o mundo. Ou seja, não é como o mundo, não é parecida com a paz do mundo. Não há nenhuma semelhança com a paz do mundo. Ela é totalmente isenta de semelhança com qualquer tipo de paz. Ela, além de ser uma dádiva e ser exclusiva, ela é incomparável. Por isso o texto diz: não vou-la dou como a dá o mundo. Ou seja, é bem caracterizado nesse texto essa diferença. Existe paz no mundo, há um reconhecimento que existe paz no mundo. Existe paz entre as pessoas, existe paz entre as nações. Mas por isso é que o texto deixa muito claro essa questão. Ou seja, é importante notar que a paz que aqui o texto está nos trazendo, está falando, ela é uma paz incomparável. Não vou-la dou como a dá o mundo. Portanto, irmãos, nós temos nesse texto também essa característica. Mas não é somente essas características, nós temos mais uma característica, é que a paz de Cristo, diz o texto aqui, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, uma outra característica da paz de Cristo é que ela alivia as tensões do coração. Observe o texto, não se turbe, ou seja, não se conturbe, não se exalte, não se desespere, não esmoreça o coração, não se turbe, não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize, ou seja, nem tenha medo. A paz de Cristo, portanto, ela alivia as tensões do coração. Além das orientações iniciais, essa paz tem esta característica também, ou seja, ela alivia as nossas tensões, as tensões do nosso coração. E há ainda uma outra característica que é trazida lá pelo apóstolo Paulo na segunda epístola aos Tessalonicenses, que mostra que essa paz é contínua. Essa paz é contínua. E ele diz assim, versículo 16: Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz. Ou seja, a outra característica dessa paz, que é a paz de Cristo, e aqui o texto está dizendo, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz. Portanto, irmãos, a paz de Cristo, além das orientações iniciais que vemos, ela é contínua, ou seja, ela não tem prazo de validade. Ela não vale por algum tempo. Ela vale enquanto durar a nossa vida. E ela vale além da nossa vida, porque o texto de Paulo, quando fala lá aos Romanos, ele vai mostrar que, quando no capítulo 5, falando da justificação, ele diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus,
mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, essa paz, além de ser contínua e valer durante toda a nossa vida, ela vale para além da vida, porque é essa paz, conforme o texto de Paulo lá em Romanos, que ela faz a nossa ligação com Deus, estabelece a nossa reconciliação com Deus. Por isso ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificados, ou seja, essa justificação alcançada na cruz. Se não fosse o sacrifício de Cristo na cruz, nós não teríamos a mínima condição de voltar a ter paz com Deus, de termos paz com Deus, de nos reconciliarmos com Deus. Por isso, essa paz é contínua, ela tem validade permanente, ela vale nesse mundo e ela vale para além deste mundo quando nós estivermos na presença de Deus, porque estaremos para sempre em paz com Deus, na presença de Deus. E ainda esse texto nos mostra uma sexta característica da paz de Cristo, que diz assim: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Ou seja, o que é que o texto está querendo dizer? Que a paz de Cristo, ela independe da circunstância. Ela vale para os bons momentos da vida, como ela vale para momentos como o que nós estamos vivendo, que não são momentos bons, não são momentos que nós gostaríamos de passar, não são momentos que nós gostaríamos de vivenciar. Portanto, a paz de Cristo, ela é circunstancial, ela é transcircunstancial, ela transcende as circunstâncias, ela existe apesar das circunstâncias. É isso que o texto nos traz também, para finalizando a nossa reflexão. Por isso, irmãos, relembrando, a paz de Cristo é uma dádiva, a paz de Cristo é exclusiva, a paz de Cristo é incomparável, a paz de Cristo alivia as tensões do coração, a paz de Cristo é contínua, ou seja, é permanente, e a paz de Cristo é transcircunstancial, ou seja, ela vai além da circunstância. Ela deve existir apesar das circunstâncias. Portanto, irmãos, que Deus nos abençoe na noite deste dia. Que Deus abençoe-nos com esta paz, que apesar da dificuldade que nós estamos passando, mesmo reconhecendo as nossas limitações, nós possamos nos refugiar naquele que pode nos dar essa paz, abrigando-o em nossos corações, que é a pessoa de Jesus Cristo, recebendo-o em nossos corações. Aqueles que não provaram essa paz só podem tê-la se receberem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E é uma oportunidade marcante, ímpar, de fazer isso, de fazer essa opção, de receber a Cristo para ter a sua paz. Que Deus, pois, nos abençoe. Abençoe os nossos irmãos, abençoe aqueles que estão ao alcance da nossa transmissão nesse momento. Nós estaremos, irmãos, orando, encerrando a nossa live nesse instante, a nossa transmissão. Vamos orar, orando também por aqueles que estão enfermos. Nós vamos então orar nesse instante. Senhor, louvamos teu nome, te bendizemos, muito agradecidos
por essa orientação da tua palavra, que encerra, Senhor, grande lição para a nossa vida. Nós que tantas vezes nos atemorizamos por causa das circunstâncias, mas a tua palavra diz que mesmo e não obstante as circunstâncias, nós devemos nos apropriar dessa paz. Devemos vivenciar essa paz, internalizando-a nos nossos corações. Abençoe, Senhor, as famílias reunidas nesse momento. Abençoe os nossos irmãos. Abençoa, Senhor, os nossos amigos e familiares que estejam ao alcance desta transmissão. Senhor, tem misericórdia dos enfermos que temos citado aqui, cujos nomes têm sido citados na nossa live e que tu conheces a cada um. Louvamos o teu nome, Senhor, e suplicamos que tu estejas assistindo a cada uma dessas pessoas. Lembramos-nos também, ó Deus, da irmã Carlita e rogamos pela sua vida, pela sua saúde, pela sua recuperação. Muito obrigado porque ela teve alguma melhora no dia de hoje. Ó Deus, louvamos o teu nome e te agradecemos por isso. Pedimos que ela continue melhorando. Ó Senhor, rogamos que tu abençoes todos os outros familiares de irmãos nossos que estão enfermos, acometidos pela Covid. Tem misericórdia dessas pessoas, ó Deus, recuperando-as totalmente, completamente, não só para o bem-estar delas mesmas, mas para a tranquilidade dos corações de seus familiares. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós agradecemos a Deus por esse momento que tivemos oportunidade de compartilhar a sua palavra e pedimos que o Senhor abençoe aos nossos irmãos. Que o Senhor esteja nesse momento abençoando a todos aqueles que foram alcançados por esta transmissão, dando-nos uma abençoada noite de sono. Que Deus abençoe a todos indistintamente e os abençoe abundantemente. Amém.